Fala, Tiagão. Quando você quiser, fica à vontade. O pessoal vai entrando depois com calma. Fala, Michael. Fala, velho. Bom? Tranquilo? Bom demais. E com você? Graças a Deus, velho. Quanto tempo, hein? Muito tempo aí, hein? Acho que a gente não se fala assim, direto. Deve ter, sei lá, a gente tá, deve ter uns, sei lá, uns 5, 6 anos. Tem uns bons anos aí. É que eu saí aí de BH, já eu saí daí em 2015, né? Então, tem uns, Mas acho que depois, talvez uns 6, 7 anos. a gente chegou a conversar, mas só por texto. A gente não chegou a ligar nada um pro outro, não. Depois que você Sim, saiu, a sim. gente não ligou. Mas aí, cara, tudo bem? De boa, tudo tranquilo. Você tá aí também tá Tava, nessa situação toda de quarentena? tá tudo fechado aqui, ninguém sai. Lockdown total, o governo fechou todos os locais públicos, praias, parques, todo local público. A única coisa que está funcionando é supermercado, farmácia, posto de gasolina, coisas, né, de necessidade, digamos assim, básicas. Mas loja de brinquedo, loja de qualquer outro tipo, tudo fechado. Aqui não tá diferente, não. A- Aqui tá um meio termo, cara. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Se é para parar tudo, se não é. Enfim, hoje teve um pronunciamento do ministro, foi uma confusão danada. Ele não sabia, ele falava uma coisa totalmente diferente do Bolsonaro, mas enfim. Cara, mas para quem tá entrando aí e para quem vai ver essa live depois, me fala um pouquinho sobre você, cara. Explica pra galera quem é o Thiago Maximus. Como é que você foi parar aí onde você está agora? Explica onde você está, o que você está fazendo, suas iniciativas que são do caralho. Vai, fala aí um pouco. Então, eu e o Mike, a gente estudou na faculdade juntos em 2007, isso. Não, tá louco? É, 2003, cara. 2003, tá certo. A gente saiu da faculdade, Em enfim, a gente estudou 2006. Estudou junto, foda-se. 2006. E essa coisa de morar em outro país, ter uma experiência fora, sempre foi algo que é, me, eu sempre tive muito interesse nisso, né? E principalmente para quem é desenvolvedor, a gente sempre olhava, né, aquelas vagas lá do Vale do Silício, empresas contratando e pagando US$ 200 mil para um desenvolvedor, aqueles salários absurdos, né? E a gente pensa, poxa, o cara ganha US$ 200 mil e um carro lá nos Estados Unidos custa, sei lá, 30 mil, então o cara compra 5 carros no ano com salário, e a gente ficava naquele sonho, será que isso existe? Será que não? E para eu conseguir uma vaga dessa, e questão de visto, então sempre teve essa curiosidade, né, da minha parte, e foi algo que a gente, né, por não conhecer muito, tem a barreira da língua, então sempre vai surgindo barreiras e a gente vai meio que adiando aquele sonho. E É, aí, depois de muitos anos, me veio essa. Eu comecei a pesquisar, etc., e me veio o Canadá. E aí, olhando questão de imigração, facilidade, principalmente a área de TI, né, como que era o mercado aqui, isso me chamou a atenção e aí eu comecei a buscar e correr atrás disso aí. legal, mas pelo menos explica um pouquinho o que você faz. Você deixou aí escapar que você trabalha com tecnologia, mas o que você faz? Dentro da faculdade, você fez faculdade de quê? Depois, o que você especializou? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Ah, beleza. A gente fez a faculdade. Acho que o curso compatível hoje seria sistema de informação, né? É um tecnólogo de Processamento de web, dados. alguma coisa assim, processamento de dados. Mas eu te digo que sim, o nosso curso não existe mais hoje. Não, O compatível são 3 anos. é, E desde então, desde que eu formei na faculdade, eu venho trabalhando com desenvolvimento. Então, eu trabalho especificamente com C Sharp. Então, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência, trabalhei em algumas empresas no Brasil
E especificamente fiquei trabalhando quase 8 anos na última empresa que eu vinha trabalhando em Belo Horizonte. Tá, e você saiu, pintou uma vaga de emprego, você foi para o Canadá, foi isso ou não? Não, não. O sonho seria isso, né? Isso eu acho que é o que todo mundo busca. Mas eu enfrentei a barreira que eu acredito que 99% dos desenvolvedores vão enfrentar, que é a barreira do idioma. Então, assim, eu nunca estudei inglês. O inglês que eu tinha era, né, técnico, eu conseguia ler, lia artigo, entendia. Principalmente quem trabalha com tecnologia tem certa facilidade. Mas em termos de É. conversar e falar, se expressar, é outros 500. Então, o que aconteceu? Em 2014, final de 2014, eu fui mandado embora do meu trabalho, esse trabalho que eu trabalhava há 8 anos. E isso foi o pontapé inicial que eu estava esperando para tomar essa iniciativa. Então, o que eu fiz? Eu fui mandado embora e acho que 45 dias depois eu estava aqui no Canadá. Vim para estudar inglês. Então, qual que foi o meu planejamento? Eu vou ir para lá, vou estudar inglês. Depois que eu estudar inglês, eu vou iniciar um college, que aqui no Canadá, especificamente, tem um tipo de visto que se você estudar num college, fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim, você consegue o visto de trabalho. Então, esse era o meu plano inicial. Eu vim, aprendi a falar inglês. Quando eu tivesse o inglês suficiente, eu entrava no college, e aí depois do college eu ia pegar um visto de trabalho e aí ia vir para o mercado. Então, assim, meu planejamento foi de uns 2, 3 anos. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui e eu entendi um pouco mais como que era o mercado, como que funcionava, empresas de tecnologia que tinha aqui. Então, eu fui no office da Amazon, por exemplo, visitei os caras, e os caras, tipo assim, com 400 vagas de desenvolvedor aberta. É Uau. um trem que eu nunca vi na minha vida. Muita startup, dinheiro para startup muito fácil, relativamente fácil, né? E o mercado estava bombando, isso em 2015, início de 2015. E aí, o que eu pensei? Eu mudei, e aí vendo o mercado, eu mudei totalmente minha estratégia. Então eu pensei, porra, eu não posso ficar aqui estudando, fazendo a pós-graduação, para depois que eu terminar eu conseguir um visto de trabalho, porque vou gastar muito tempo. Aí eu pus a minha mulher para estudar. Então a gente trocou tudo, porque uma bagunça, Isso, pedi isso é visto importante, novo. Thiago. Isso é importante. Quando você saiu do Brasil, você não estava sozinho na vida, né? Ah, não, não. Eu era casado com 2 filhos. Pois é, isso é Na importante. Você saiu, época, mas você foi para o Canadá sozinho. eu fui sozinho. Para estudar inglês, eu fui sozinho. A expectativa era de eu ficar 2 meses. Só que 2 meses não foi suficiente. E aí eu estendi para 4. Que também não foi suficiente, mas já dava para começar a se virar ali de qualquer maneira. E aí, na época, meus filhos tinham 4 e 6 anos. Tá, então você foi para ficar dois sozinho, você ficou quatro, e seu inglês não estava 100% bom. E você não tinha um Não, emprego. não tinha emprego. Até então eu estava vivendo com o meu acerto, né? Tá, e aí como é que um, você não foi para o college. Dois, como é que você arrumou um emprego? Três, como é que você levou a sua esposa? Vamos lá, faz um pacotão aí. Beleza, aí então vamos começar pelo college. Na verdade, eu iniciei o college, eu estudei 4 meses no college. Então, assim, pegando uma timeline, eu vim, estudei 4 meses de inglês. Voltei para o Brasil, fiz a matrícula no college, voltei para cá sozinho de novo, fiquei mais 4 meses estudando college. E isso a família no Brasil. Depois desses 4 meses, eu vi que não dava mais, não tem jeito, eu estou perdendo um monte de oportunidade. Nesse meio tempo, eu já tinha feito entrevista e eu já tinha recebido um positivo de algumas empresas. Em qual sentido? Os caras falaram, olha, gostei do seu perfil, você atende o que a gente precisa, mas você não tem um visto de trabalho. Ok. E é aí que me veio essa, poxa, a gente tem que trocar, minha mulher tem que fazer o inglês,
E aí a gente começou, né? Documentação, aplicação para college, etc., para ela. Então eu tranquei a minha matrícula, voltei de novo para o Brasil, e ficamos aguardando a aplicação dos vistos. Aí nesse meio tempo a gente teve visto negado também, porque comprovação financeira, etc. A aplicação do visto que é bem chatinha, assim, você tem que comprovar várias coisas. E aí eu já estava sem trabalhar. E aí, nesse meio tempo, a gente tinha vendido um apartamento que a gente tinha. Então, foi, enfim, uma bagunça. Depois de um ano que a gente começou esse planejamento, 1 ano e 3 meses, eu acho, se eu não me engano, a gente finalmente chegou aqui, eu com visto de trabalho. E ela com visto estudante. Ela com visto de estudante. Ok. E daí a gente chegou aqui no pico do verão, era junho, meio de junho, e as aulas dela iam começar em setembro. E aí existe uma regra que para eu trabalhar, ela precisaria ter iniciado o college. Então, assim, no primeiro mês foi aquela correria de alugar casa, comprar móvel, etc. E aí no segundo mês eu comecei a aplicar para a vaga e fazer entrevista em agosto. Ok. E aí até eu vendo sua live do cara de Luxemburgo que você fez, minha experiência foi totalmente diferente da dele. Porque eu apliquei para as vagas, eu já sabia a empresa que eu queria trabalhar, como que deveria ser meu currículo, como que eu aplicava para a vaga, eu já sabia tudo, porque nesse tempo que eu fiquei aqui estudando, fazendo college, etc., eu já tinha feito entrevista, já tinha conversado com gente de empresa, fui imitado pra caralho, conheci outros desenvolvedores, então assim, eu estava muito inserido na comunidade. Legal. E inclusive eu conheci um cara que estava iniciando uma startup, que é a empresa que eu trabalho hoje, que chama Van Hack, está até aqui atrás aqui o nome dela, atrás daquela garrafinha, que a ideia dele era justamente ajudar pessoas que chegavam aqui, nessa área específica de tecnologia. Então, assim, eu já tinha absorvido todo esse conhecimento de currículo, como se comportar em entrevista, né? Porque o tipo de pergunta é diferente, como que você responde determinadas coisas é diferente, como que você descreve sua experiência vai ser diferente. E aí eu apliquei para 5 vagas, as 5 me chamaram para fazer entrevista, em menos de 2 semanas eu estava com uma offer na mão. Uau. Então, assim, foi... Depois que eu né, terminei, não tinha mais o problema de visto, sabia como que eu precisava, né, dar o approach nas empresas e fazer o meu currículo conforme a galera que gostaria de ver, foi um estralo. Foi até engraçado que quando eu consegui a offer, né, a pessoa do RH me ligou e aqui em Vancouver, né, eu não lembro se você chegou a comentar, mas eu estou em Vancouver, no Canadá. Não comentamos. E aqui a população estrangeira é muito grande. Então, assim, sei lá, acho que 49% da população aqui é estrangeira. Eu acho que é a terceira cidade no mundo. Vamos lá, a Bay Area lá toda, a Grande São Francisco, na Califórnia. Londres, a Grande São Francisco, na Califórnia. E eu acho que depois em Vancouver. Inclusive, a maior comunidade asiática, eu acho que é em Vancouver, se não muito me engano. Aqui. Tem muito asiático. Muito. Tem uma cidade aqui que, tipo assim, até placa de rua é escrita em chinês. Sério? Uma cidade aqui perto. Como se fosse o Chinatown aí do lugar, mas é uma cidade inteira. Legal. E aí, assim, com isso, você tem muito contato com pessoas de todas as nossas nacionalidades possível, e isso traz um outro problema que é vários tipos de sotaques, né? Todos os tipos de sotaque de inglês que você possa imaginar. Então, o sotaque do Leonardo russo. escreveu aqui, ó, Richmond, é essa cidade? Richmond, isso aí mesmo. É Essa aí. Richmond. E aí, né, muito, muito estrangeiro. E aí, nessa entrevista que eu fiz, que foi a primeira offer que eu recebi, eu fiz a entrevista com um russo, um iraniano e um chinês. E eu como brasileiro ali no meio. Então, tipo assim, cada um com um sotaque mais esquisito do que o outro.
aquela loucura. Mas uma coisa que o meu atual chefe costuma falar, o CEO da Van Hack, code has no accent. Então, tipo assim, codificar, né, trabalhar com código como developer, não existe accent, não tem sotaque para Não código. é? Então, né, quando os caras te passam um teste, você precisa fazer alguma coisa, ou falar de código é muito fácil, todo mundo acaba se entendendo. E aí, para essa empresa que me deu a offer, a pessoa do RH era uma russa, também, com um sotaque maravilhoso. E aí, quando ela me ligou para dar a offer, eu estava achando que ela estava me chamando para uma entrevista. Então ela me ligou, não sei o que, trabalho. Eu, não, isso aí, tô procurando trabalho mesmo. Aí eu, não, pô, qualquer dia aí, marca a entrevista que eu tô indo. E aí demorou, sei lá, uns 5 minutos até eu entender que a mulher tava tentando me passar a offer. Eu, porra, velho, que vergonha. Aí ela foi, e para finalizar com chave de ouro, ela me falou o valor que eu ia receber. Aí eu, porra, eu não entendi o valor, velho. Aí eu perguntei de novo, ela falou, eu perguntei mais uma vez, ela falou. Eu, meu Deus do céu, e agora? Eu, não, é isso aí. Eu aceito a offer, só me manda por e-mail para confirmar. Mas eu não sabia nem quanto que eu ia ganhar, velho. Cara, me fala um pouquinho, você falou uma coisa interessante. Você falou que pegou o segredo de procurar um emprego. Qual era, o que os caras queriam escutar, como construir um resumê, enfim. Como é isso? O que você criou? Enfim, qual que é a manha que você descobriu? Então, o que acontece? Aqui a galera não é generalista. Então, se você Okay. colocar no seu currículo lá que você faz DevOps, desenvolve com Java, C Sharp, PHP, sobe servidor, banco de dados, SQL Server, Oracle, ninguém vai te chamar. Isso não existe aqui, saca? Então, se você falar isso pro cara, o cara vai falar, porra, velho, esse cara tá tentando me enganar. Então, o primeiro passo, eu removi todas as experiências gerenciais que eu tive. Então, tipo assim, eu era líder técnico, removi, pus tudo, tipo assim, software developer. Software developer, software developer, software developer. O que eu fiz? Legal. C Sharp, .NET, limitei ao máximo que eu podia minhas experiências. E para cada vaga que eu aplicava, eu tinha um resume diferente. Então, tipo assim, eu apliquei para uma vaga que era 100% .NET, eu coloquei só coisa de .NET, velho. Você batia o olho no meu currículo aqui, você tinha certeza absoluta que eu era o mestre do .NET, porque só tinha isso escrito lá. Aí eu apliquei para uma vaga que era um pouco mais gerencial, aí eu já mudei o approach, já coloquei coisas mais gerenciais. E é isso que a galera quer ver aqui, saca? Só que aí, um negócio legal que o cara de Luxemburgo falou é que quando você começa a fazer entrevista e fala das suas experiências, aí que o cara se toca e por isso que a galera gosta de brasileiro. Então, assim, para você ser chamado para entrevista, você tem que dar uma enxugada no resumê, mas no momento que você consegue... E na entrevista você desembola e fala tudo que você é capaz, todas as suas experiências, e aí a galera endoida, porque aí o cara vai te perguntar. E aí, no momento que o cara te pergunta e te questiona, você vai responder ali, e aí o cara vai ter certeza que você está falando a verdade, né? Você não está tentando enganar ninguém. Tiagão, eu converso com... Eu estou fazendo uma série de lives, você tem visto aí, com gente do mundo inteiro. Vai ter um agora com o Paulo, que a gente está agendando. E aí, cara, todo mundo que eu entrevisto, fala assim, Mike, todo mundo é apaixonado com o profissional brasileiro. Todo mundo é apaixonado com o profissional brasileiro. Por quê? Na sua visão, por quê? Igual o cara lá de Luxemburgo falou, a galera leva o trabalho aqui de uma forma muito diferente. Então, assim, quando eu trabalhava na Press Reader, que era essa empresa que eu não sabia quanto que eu recebi de offer, era de 9 às 5 da tarde. E 5 e 1 não tinha ninguém no escritório. Ninguém, velho. Quando eu falo ninguém, é ninguém. Não tinha nada. Não tinha ninguém no escritório. 5 e 1. E, velho, como brasileiro, tipo assim, você tá, sei lá, terminando uma parada aqui, falta 10 minutinhos você termina, saca? Você vai estender ali aqueles 10 minutos, vai comitar seu código, mandar a parada para produção e vai funcionar, saca?
Então é esse negócio que a galera local aqui não tem. Então, um outro exemplo de um amigo meu que trabalha com infraestrutura, eles estavam com um problema lá que alguém tinha que ir na empresa fazer alguma coisa no servidor 3 horas da manhã. Não lembro se era uma rotina, enfim, por algum motivo tinha que estar alguém lá 3 horas da manhã. E aí o manager perguntou, porra, quem quer vir aqui? Aí todo mundo calado, fraga. E o brasileiro falou, não, eu venho. Deixa que eu resolvo isso aí, pra mim não vai ter problema nenhum, não. E aí hoje o cara é o manager dessa empresa, saca? Top. Por quê? Porque o cara teve esse tipo de atitude e o resto da galera nunca vai ter isso, saca? Que legal, velho. Que legal. É algo que eu gosto muito, cara, de sempre exaltar. A gente fica muito com complexo vira-lata. O brasileiro tem um meio com complexo vira-lata, assim. Só que a gente não sabe a força que tem como um profissional. Aqui, eu vou usar, vou continuar no seu exemplo, que é do Gui, o que ele falou. Aqui tem um instinto de sobrevivência de trabalho que é surreal. Como as vagas aqui são escassas, você tem que trabalhar muito mais para garantir o seu. Quando você chega num ambiente como esse, que é um ambiente que as pessoas estão na caixinha ali de horário e tal, cara, eu tenho a sensação que isso não tem valor para quem está te contratando, sabe? E eu falo por experiência, porque ano passado, quando a gente esteve na Startup Chile, nós ficamos lá 9 meses. E assim como você teve essa experiência em Vancouver, a gente teve experiência de trabalhar com gente do mundo inteiro. Gente da Ucrânia, gente de Gana, da Argentina, muita gente da América do Sul, mas gente também da Espanha. E aí era muito comum, cara, principalmente os europeus, saírem um pouco mais cedo e tal. Deixa eu marcar ele aqui, fixar o comentário do Igor. Depois a gente vai falar sobre ele. Era muito comum os caras saírem na hora normal. Fim de semana, eu e meu sócio, o Arthur, a gente, no mesmo horário do dia de semana que a gente trabalhava, a gente estava lá, trabalhando. Aí você olhava para o lado, só tinha os caras de América do Sul, assim, trabalhando, e Brazuca. Era só Brazuca, cara, trabalhando no fim de semana. E, pô, eu ficava, caramba, é muito diferente o quanto a gente quer fazer a coisa dar certo, sabe? E legal você Exato. falar isso, cara, legal. Vou ter que te fazer mais uma pergunta, curiosidade total, principalmente em tecnologia. Existe um mistério aqui que a gente trabalha bem porque nosso hardware é escasso. Isso é Limitado. verdade? É limitado. Isso é real? Isso é verdade? Cara, eu acho que não. Assim, em termos de infraestrutura, não tem como comparar. Então, igual, por exemplo, no meu primeiro dia de empresa, o meu manager falou, ó, tá aqui a sua estação de trabalho, mas me fala se você precisar de qualquer coisa. Se você quiser um teclado mecânico, se você quiser um mouse gamer, se você quiser 7 monitor aqui, você me fala o que você precisa que eu te dou. Então, assim, era muito fácil ter acesso às coisas. Então, dinheiro para você gastar com cloud, né? Amazon, AWS, esse tipo de coisa, as empresas aqui não se preocupam com isso. Então, você meio que tem uma carta branca para comprar software, comprar licença, Cara, isso é comprar incrível. horas de. Isso aí é sensacional. Então, fazendo um paralelo a isso, eventualmente sim, né? Em termos de hoje em dia de cloud né, que é relativamente muito caro você manter um aplicativo online, né, usando recursos, banco de dados, etc., tudo. Eventualmente isso aí é verdade, mas eu não boto muita fé, não. Sei lá, as coisas que eu fazia aí nas empresas que eu trabalhei em Belo Horizonte é exatamente as mesmas coisas que eu faço aqui, sendo que aqui eu tenho um pouco mais liberdade para comprar uma licença de um software ou usar alguma, né, testar alguma coisa nova que eventualmente vai precisar de dinheiro, né, comprar uma licença ou pagar alguma coisa, etc. Mas eu não acho que seja somente por isso, não. Legal. Tem um comentário aí. Um ponto negativo que eu vejo nas empresas daqui do Canadá, infelizmente, poucas te dão um feedback das entrevistas. Provavelmente alguém que você conhece. Então, ele chegou aqui no Canadá tem, acho que, sei lá, alguns meses. Ele é Ele desenvolvedor quem? também, o Bodega. Você acabou Tá. de ler É a Bodega mesmo o pergunta. nome dele? Não, não. Porra.
Mas aí, o que que acontece? É, eu acho que o problema do feedback é porque é muitas pessoas aplicando para a mesma vaga. Então, se ao mesmo tempo que aqui tem muita vaga aberta, tem muita gente querendo mudar de emprego. Porque é muito fácil. Então, sei lá, eu estou num emprego aqui, eu ganho 60 mil, se eu quiser 80, eu mando para a empresa do lado aqui, os caras vão me pagar. E o cara que está ganhando 80 ali, manda o currículo para a Amazon e vai conseguir o dobro disso. Então, eu acho que o problema dos feedbacks são esses, saca? Mas tem É, esse volume de vagas, e aí existe, é nessa proporção mesmo, porque existia uma mística muito grande do Vancouver, que o Vancouver seria o Vale do Silício do Canadá. Seria um segundo Vale do Silício. E várias empresas de tecnologia estavam... é engraçado, porque parece muito com o Luxemburgo também nesse sentido. Várias empresas estavam indo para o Vancouver em função dos incentivos, de tecnologia, etc. E por ser uma cidade muito cosmopolita, gente do mundo inteiro, eu defendo muitos pilares de sistemas inovadores, né? E um deles é ter essa diversidade étnica. Isso é muito importante para você fazer o ecossistema de tecnologia crescer. Tem gente do mundo inteiro. Quando você desenvolve alguma coisa, você desenvolve pensando em gente do mundo inteiro, já que tem várias nacionalidades ali participando. Mas isso é real, isso é latente. Você que está aí agora, você enxerga isso? sim, sim. E aqui ainda tem outras coisas que colaboram para isso. Então, assim, a gente está a 2 horas de carro de Seattle, que é um grande centro também, e a gente está a É. 2 horas de avião da Califórnia. Então, é muito Califórnia vir para cá e eles mantêm a base tecnológica aqui e sales fica na Califórnia. Então, aqui a gente tem facilidade com visto, que nos Estados Unidos não tem, então você não consegue contratar uma pessoa É. facilmente. Aqui tem uma série de incentivo para contratação, é muito fácil, empresa de tecnologia contratar é relativamente muito simples e muito rápido. Então, assim, uma empresa que queira contratar um profissional overseas, que está, digamos, no Brasil ou na África ou qualquer outro lugar, o tempo de processamento, desde o início até o cara chegar aqui, é menos de 2 meses. Sendo que O o Petro está falando processamento aqui, do você falando visto do demora cinturão em... de tecnologia. O Petros, Petros trabalha com DevOps, está aqui em Vancouver também. Legal. E Mas é como isso, é que é esse Seattle, cinturão de tecnologia? Seattle, Vancouver, é muito próximo, entendeu? Então, igual, por exemplo, a gente tem a Amazon lá em Seattle, tem uma Amazon aqui. Às vezes os caras fazem entrevista lá, fazem entrevista aqui. E várias outras empresas que têm sede lá, ou na Califórnia, tem um escritório, alguma coisa aqui. E aí, igual você falou, tem ainda os benefícios do governo. Então, empresas de tecnologia tem vários programas aqui de incentivo fiscal. Se você estiver trabalhando com R&D, né, Research e Desenvolvimento, você consegue aplicar para crédito que o governo te dá uma quantia em dinheiro para você desenvolver um projeto específico. Então, se você tiver um projeto inovador, você pode aplicar para isso e o governo vai subsidiar até 80% daquele projeto. E é como se fosse um investidor anjo. Então, assim, você não precisa... aquilo não precisa dar lucro, não precisa funcionar, nem Free. funcionar... basicamente, o governo está subsidiando aquilo ali para você testar alguma coisa. Né, fazer um projeto inovador, alguma coisa assim. Claro que tem várias regras, mas é relativamente muito fácil de aplicar para esses incentivos. Tiago, hoje você está na startup ainda ou você já mudou de emprego? Então, hoje eu estou numa startup. Então, eu comecei trabalhando nessa empresa, que era uma multinacional, eles tinham um aplicativo de leitura online, mas eu trabalhava no software interno deles, eu não trabalhava no mobile app, mas esse era o core da empresa. E hoje eu trabalho numa startup, que é a VanHack, que startou lá em 2015 com a ideia desse canadense, que por acaso esse cara morou no Brasil há alguns anos, casou com uma brasileira e depois disso ele resolveu voltar para cá.
E aí, quando ele voltou, ele teve problema de arrumar um emprego, porque o currículo dele era diferente, as experiências dele eram diferentes, a maneira que ele respondia perguntas era diferente. E aí ele teve essa ideia de montar essa empresa, que é a empresa que eu trabalho hoje. E o que ela faz? Basicamente, a gente conecta empresas com profissionais de tecnologia. Então, digamos, tem uma empresa aqui em Vancouver, ou no Canadá, ou na Europa, Irlanda, Luxemburgo, qualquer outro país, eles precisam de uma mão de obra especializada, um desenvolvedor, um DevOps, um cara de infra. A gente faz essa ponte entre o candidato e a empresa e a gente ajuda com toda a documentação em questão de visto, tanto do lado do candidato quanto do lado da empresa. Então, basicamente, a gente vai te dar o profissional que você precisa e fazer todo o processamento necessário para o cara conseguir começar a trabalhar na sua empresa. Então, para quem for ver isso aqui no futuro, tanto empresa como pessoa. Se for uma empresa, estiver precisando de profissional, não importa onde, entra na plataforma, faz o cadastro da vaga e vocês vão ajudar nessa conexão com profissionais. Isso aí. E se for um profissional, meu sonho é ir para Luxemburgo. Vou usar o Gui de exemplo aqui. Da mesma forma, ele vai conseguir ter acesso às vagas que estão lá disponíveis. Isso aí. E todas as vagas que a gente tem no nosso portal são de empresas que estão dispostas a patrocinar o visto. Então, todo o processo de documentação, a empresa já está ciente, já sabe. Então, você pode ter certeza que aquela vaga ali, os caras vão te ajudar com o visto, que é a pior parte, né, digamos assim. E aí a gente tem um outro serviço. Sim. Então, quer dizer que essa empresa que está lá, procurando um profissional, ela está disposta a ter um profissional estrangeiro, a ter um profissional com visto ali de trabalho, ou até, não sei se eu estou falando sério, mas até financiar esse visto. Sim, sim. Vai ser tudo financiado pela empresa e não vai ter implicação financeira nenhuma para o candidato. A não ser, claro, né, o cara vai precisar fazer um exame médico, traduzir um diploma, essas coisas não tem como fugir. Mas parte de documentação do visto, etc., é tudo na empresa. E geralmente essas empresas, por que elas buscam isso? Né? Por que a Van Hack está dando tão certo? Porque é aquilo que a gente acabou de conversar. Não existe mão de obra aqui. Porque o cara que está aqui, o cara quer trabalhar na Amazon, na Microsoft, ganhando 150, 200 mil dólares por ano. Os caras não querem trabalhar numa startup para ganhar, sei lá, a média do mercado. E muitas vezes não é nem atrativo para os caras. Eles, né, o sonho da galera aqui é o quê? O cara quer trabalhar no LinkedIn, na Amazon, no Slack, né, dessas grandes empresas. E aí acaba que as empresas menores, principalmente startups, os caras ficam sem acesso a esse tipo de mão de obra qualificada. E aí o que sobra para os caras é os caras recém-formados, né, os júniors que saíram da faculdade, ou os caras têm a opção de buscar o profissional que eles querem, né, um sênior, uma pessoa com experiência fora do país de origem. E aí é aí que entra o nosso trabalho. Legal. Eu cheguei do Vale agora, em dezembro, Thiago, e as empresas lá estão vivendo a mesma coisa, cara. As grandes corporações, Netflix, Facebook, Google, enfim, as grandes, Salesforce, elas estão sugando os profissionais sêniors. Só para você ter uma ideia, a Google, só na Google Flex, que é a cidade lá, único que a Google construiu, só lá tem 35 mil pessoas, fora os prédios que ela tem espalhado aí pela própria Califórnia e mundo. 35 mil. Dos 35 mil, 4 mil são PhDs. Então, a briga lá dos caras fodas estão entre as grandes. Ali, talvez 10, 15 empresas ali que estão chegando na casa do valuation de trilhões. Né? HP, Apple, e vai. E o que sobra para as startups ou das empresas médias de tecnologia são os júniors. Mas aí quando você fala de júnior, beleza, o cara tem um tempo de formação, tem uma curva, só que é muito fácil as empresas roubarem ele, cara. Muito fácil. Então, o que elas fazem? Elas criam um propósito e elas engajam imigrantes. Que quando esse cara chega, ele se sente tão abraçado por essas empresas menores que ele não tem que trocar essas por uma grande. Então, a estratégia tem funcionado bem.
Thiago, você me É ouviu? exatamente isso aí, porque quando a gente traz uma. Ouvi. Deu uma cortada no vídeo, mas eu ouvi. Mas é exatamente Tá. isso, porque quando a gente traz uma pessoa para cá, o cara fica tão. Porque não é simplesmente um trabalho, né? O cara que está aí no Brasil, velho, sei lá, o cara é desenvolvedor, ganha 5, 6 mil reais por mês, chega para cá com salário ganhando em dólar. Tipo, é outro mundo, saca? Não é simplesmente um trabalho, é um sonho da vida do cara. O cara tá mudando de país, né? Vai dar segurança para a família, vai dar sonho. O cara começa a poder sonhar ir para Disney, coisa que ele nunca poderia fazer sendo um programador no Brasil, por exemplo. Então é muito mais do que simplesmente um emprego. E lógico que esse cara vai ser eternamente grato por essa empresa que ajudou ele nesse momento inicial. Então, geralmente, as nossas contratações aqui, o turnover é maior do que 2 anos. Então, geralmente, a galera não sai antes de 2 anos. O que é uma coisa absurda aqui para o mercado aqui. É fora da curva aqui do mercado, saca? Aqui o Aqui no turnover é Brasil também muito está alto. sendo 2 anos também. Aqui no Brasil também 2 anos está sendo um negócio completamente fora da curva. Também a demanda aqui. Só que você falou uma coisa que é verdade. O poder de compra aí é infinitamente maior do que o poder de compra aqui no Brasil. Então a sensação que você está ganhando muito mais, muito mais, muito mais, é em função disso. E outra, como você tem juros muito baixos, você tem uma condição de financiamento que é diferenciada, você acabou de falar, você tem segurança. Você tem 2 filhos, cara. Você deve estar com a qualidade escolar aí agora fantástica com seus filhos na escola. Algo que é muito caro. Aqui é muito E caro. aqui é de O meu graça, por menino tá. exempém. Pois é, meu menino tá com 7 meses, cara. Daqui a pouquinho tá indo pra escolinha. Uma escolinha aqui para um menino de 1 ano e 2 meses, 6 meses, é 2 pau, cara. É dois É pau. Então, assim, absurdo. aqui. E fora uma coisa que eu sou mulher de malandro. Eu brigo demais com o Brasil, mas eu sou apaixonado com essa porra. E a gente tem tudo para dar certo aqui, se não fosse por meia dúzia de vagabundo que atrapalha demais o que a gente tem aqui para crescer. Mas focado no mercado de tecnologia, eu acho que o Brasil, infelizmente, ele passou nos últimos, talvez, 10 anos por uma coisa que foi terrível. Nós vivemos muito isso, porque na nossa turma teve muito disso também. Esse boom de faculdades trouxe muita gente que não identifica com tecnologia, que não é de tech, que viu ali como um escapatório para fazer um curso de tecnologia. Você viveu isso. Quantos da nossa turma são hoje... Eu não sou desenvolvedor, mas eu trabalho com tecnologia. Eu vendo tecnologia e eu faço gestão de projetos de tecnologia. Mas quantos da nossa turma hoje são realmente profissionais de tecnologia? São pouquíssimos, cara. Tem cara que abre loja de pet Eu não shop. diria nem 5. Eu não diria 5, velho. Que formou com a gente, sei lá, meia dúzia. Eu acho E que olhe não. lá. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a nossa turma, que ficava ali junto, foram os únicos que ficaram em tecnologia mesmo. Porque a gente acabou e o IMA ali buscou a gente. Porque a resto da galera foi para outros segmentos. E essa escassez de mão de obra de tecnologia é uma realidade mundial. Eu estava vendo uma reportagem que existem 600 e tantas mil vagas na Alemanha. Olha o tamanhozinho da Alemanha, cara. O Gui falou que Luxemburgo tem 40 e tantas mil vagas, que Luxemburgo é menor que a Savassi aqui em Belo Horizonte. Entendeu? Vancouver aqui, se você pegar um comparativo, ó, se você entrar nesses sites de job e você digitar lá C Sharp, você vai encontrar aqui umas 700 vagas abertas hoje. E isso tá igual desde 2015, quando eu comecei a pesquisar. E se você procurar C Sharp em Belo Horizonte, vai ter, sei lá, 40. E aqui é uma cidade de 600 mil habitantes também. A região metropolitana, aqui, se eu não me engano, é 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, assim, é muita vaga. É realmente muita vaga. Tem empresa que demora 6 meses para conseguir contratar um profissional. Cara, o Alexandre, deixa eu dar nome para ele, né, cara? Alexandre. Ele mandou uma mensagem. Vai, lê aí. Deixar você ler, porque eu não estou enxergando. Beleza, ele falou que a Van Hack também ajuda com aula de entrevista e como se comportar, perguntas, respostas e code challenge. Então, porque a Van Hack tem duas frentes. Uma é a parte da empresa e a outra é a parte do candidato. E aí, na parte do candidato,
a gente faz algumas preparações, que é, por exemplo, como que o cara precisa fazer o resume dele, o que ele coloca no LinkedIn, se uma empresa perguntar X coisa, como ele responde, como ele se comporta em entrevistas. E a Legal. gente tem um serviço premium, que é quem paga uma assinatura, que a gente também tem simulações de entrevista. Então a gente chega e liga pro cara. E aí, eu queria fazer uma entrevista com você, me conta aí um pouco da sua experiência. E aí, no final dessa entrevista, a gente fala, olha, você respondeu isso, não é legal, você não foi claro na sua resposta para esse tipo de pergunta, ou você precisa melhorar naquilo. E aí, ajuda a galera a estar preparada para a entrevista. Essa é Legal, uma cara. parte que a gente trata com Mas os é só candidatos tech, é só também. tecnologia? Só tecnologia, só área de TI. Fantástico. Então, desenvolvedor, DevOps, banco, coisas desse tipo. Algumas vagas gerenciais de gerente de projeto, QA, PO, algumas coisas assim, mais menos, mas mais desenvolvedor e a galera mais mão na massa mesmo. Fantástico. Thiago, quero entrar no assunto que eu acho que você vai poder, enfim, falar um pouco da vivência agora. Como é que está o ecossistema de inovação startup em Vancouver? A gente escuta muito, inclusive eu conheci duas aceleradoras, uma de Montreal e uma de Vancouver. Eu achei incrível, conheci os caras, conversei com eles, fantástico. Mas como é que está esse movimento aí agora? De startups, de sistemas de inovação? Me fala um pouco sobre isso. É muito agitado, eu diria que tá bombando, igual essas feiras de ajuda no geral, né? Então, assim, é muito fácil você ter acesso à mentoria para sua startup, por exemplo, seja financeiro, seja técnico, muitas coisas. Então, por exemplo, outro dia a Microsoft convidou a gente para ir lá no escritório para falar sobre Azure, etc., programas que eles têm de incentivo para startup. Então, os caras já deixaram a porta aberta. Qualquer tipo de problema que a gente tiver, né, relacionado ao mundo Microsoft, a gente pode ter um contato direto lá no escritório da Microsoft, que é aqui em Downtown, Vancouver. Esse tipo de coisa é fenomenal. E fora todos esses investimentos, né? Então, programa de aceleramento, tem incubadora, várias outras coisas que vêm colaborando para deixar isso ainda mais, né, borbulhante, esse universo. Legal. A Val tá mandando uma pergunta para você aí. Val, um beijo. Do design thinking. Como é que tá o campo para Então, design? eu vejo muita vaga aqui para design, não necessariamente design, né? UI, UX, tudo que está relacionado e product design tá meio que no mesmo pacote aí, mas muito forte também. Se você procurar vagas relacionado com isso, você vai encontrar centenas de vagas abertas também. Só que tem um porém. Por que é mais difícil você pegar uma vaga dessas do que uma vaga de desenvolvedor? O inglês. Então, assim, para você trabalhar com desenvolvimento, eventualmente você não vai precisar do inglês tão bom. Mas para você trabalhar com design, por exemplo, já vai demandar um pouco mais. Você vai precisar conversar com gente, você vai interagir ali com outros setores da empresa. Então, eu acho que o grande desafio aí dessa parte de design vai ser o inglês. Cara, uma curiosidade. Você não tinha o inglês muito bem, muito bom. O seu inglês não era bom. Você recebeu a proposta, começou a trabalhar. E aí, como é que foi esse relacionamento? Porque, pô, brasileiro é meio caiu panela, a gente tá sambando, todo mundo quer fazer churrasco, acabou de conhecer, aí vai. Como é que foi isso? Como é que você criou esse relacionamento com pessoas, amizades? Ou aconteceu como acontece em outros países, que virou um polo de brasileiros e aí você tá ali mais com brasileiros? Na minha empresa, na empresa que eu trabalhava especificamente, tinha outros brasileiros, acho que tinha mais uns 3 brasileiros trabalhando lá, mas eram em outros setores, então não tinha contato. No meu dia a dia não tinha nenhum brasileiro e é aquele trem, velho. A gente vai se virando do jeito que dá. Então, por exemplo, reunião diária, eu comecei a entender os caras 2 semanas depois. E eu acho que os caras começaram a me entender também várias semanas depois, mas
Era isso, né? Chegava lá, os caras me passavam uma tarefa. Eu comitava o código, tava tudo lindo. Mas já teve situação de eu precisar de ajuda do cara, o cara, tipo, não, velho, não, deixa isso aqui comigo que eu faço, velho, não precisa preocupar, não, porque o cara achou mais fácil fazer a parada do que precisar de me explicar Do que e eu parar para entender. explicar. É, já rolou. Mas assim, Mas é no um. dia a dia, isso foi um complicador para você? Isso gerou lado psicológico. Vamos falar um pouco do lado psicológico aí. Cara, porque, primeiro, eu te conheço eu conheci sua mãe, eu conheci sua família inteira, cara. A gente fez churrasco na sua casa, conheci seu sogro, conheci sua esposa, eu conheci o seu primeiro menino, não conheci o segundo. E vocês tinham isso, vocês eram festivos, cara. Que eu fui de coisas na sua casa, eu acho que eu fui umas 4. E você sempre foi um cara muito festivo. E aí? Você chega aí, porra, um frio do caralho e aí? Lado psicológico, como é que foi trabalhar isso, cara? Não é fácil. Então, assim, acho que talvez esse seja o maior desafio, né? Você já está longe de todo mundo, tem a barreira da língua, e aí, para finalizar, né, você vai no shopping pedir um McDonald's, você faz o pedido e te entrega o pedido errado. E é frustrante, tem hora que é frustrante. Mas é colocar na balança, né? Igual você falou. Então, seu poder de compra é maior, a educação que você está dando para os seus filhos é muito maior. E sempre vai ter os brasileiros, né? Para vir para o churrasco, confraternizar e etc. Então, assim, o meu relacionamento fora do trabalho é mais brasileiro. Então, eu tenho muito amigo brasileiro. Tenho amigos canadenses também de outras nacionalidades, mas não rola aquela interação, tipo assim, não rola de você vir fazer um churrasco com os caras, sacou? Porque é diferente, velho. Eles já vieram em festa, já vieram, né? Principalmente as crianças fizeram aniversário, os pais vieram, mas é aquela parada diferente. É cultural, é outro esquema. Eu tive a oportunidade de conviver muito pouco com pessoas de países frios, que a gente chama, né? Porque eu acho que acaba que é natural. Na experiência que eu tive de morar no Chile, eu acabei fazendo muita amizade com sul-americanos. Então, pô, eu andava com o Denis Bala, acabou de entrar aqui, você lembra dele? Lembro Fala, Denis, demais. um abraço, querido. A gente fazia a gente fazia churrasco, era com colombiano, com argentino, e eles são pior do que a gente, cara. Caiu panela, eles não sambam, eles pulam. Os caras são muito festivos, pô, eles querem sair, querem. Não tinha limite para os caras, não tinha limite, sabe? É muito igual brasileiro. E quando a gente fazia algum tipo de confraternização que era com pessoas de países frios, cara, isso era. Eu ficava até puto. Porque os caras eram muito frios, cara. Eles não eram essa Sim, coisa de ter essa relação mais próxima. Não, cara, você não é. Quase que, cara, você não é meu amigo, você é meu colega. Sabe? por E, aí, é por aí. e isso, cara. Assim, Pode falar. né, eu tenho alguns amigos canadenses que vêm para churrasco, dá o rolê com a gente, etc., mas são poucos, assim, conto nos dedos. A Sanilane está falando aqui, ó, os venezuelanos são muito parecidos com os brasileiros, são mesmo. Os chilenos são muito mais fechados, realmente. Ela mora no Chile. Os chilenos são muito fechados. Eu tinha poucos amigos chilenos que eles parecem muito com países frios, assim. Mas os venezuelanos, colombianos, argentinos, cacau, panela, os caras estão sambando. Os argentinos são meio mais fechadão também, mas o resto não. Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi com a esposa, você foi com 2 meninos. Para eles, como é que foi esse momento de adaptação? Para os meninos, então, assim, os meninos chegaram aqui sem falar uma gota de inglês. Zero. Não, nunca tinham estudado na escola. Aliás, o meu mais novo nunca tinha ido nem para a escola, né? Ele estava com 4 anos. É, Minha filha estava na metade da primeira série. As primeiras semanas foram difíceis, normal, mas as escolas aqui são todas preparadas para receber alunos internacionais. Então, como aqui a população já é muito internacionalizada, eles têm programa de auxílio. Então, por exemplo, 2 vezes por semana, uma professora
de línguas, pegava eles, ia para a biblioteca e tinha como se fosse uma aula de reforço. Uau. E aí eles tiveram isso aí, acho que por 1 ou 2 anos. Mas português não falavam. Não, ninguém falava português. Na Cara, escola até tinha uma pessoa que falava português e que ajudou eles nos primeiros dias para mostrar a escola e tal, mas era de outra sala, era uma pessoa mais velha. seus meninos eram novos. Talvez, quando você é novo, você se adapta fácil, né? A adaptação é um pouco mais fácil, entre aspas. E para sua esposa? Porque eu lembro que ela Foi também um. era muito parecida com você. Ela também era muito família, muito festiva. O pai dela morava de Melo ali, sempre tinha encontros. Só como é que foi para ela? O maior desafio também, né? Então, assim, até para você conseguir um trabalho, né? Uma pessoa que não é de tecnologia, por exemplo, ela é formada em administração. Então, qualquer emprego que você vai conseguir num escritório, você vai precisar de um inglês bom. Então, teve esse baque, né? Então, tipo assim, para conseguir o primeiro emprego, e depois para se manter no emprego, e para, né, fazer as coisas do dia a dia. Estudando na Fabra e já estamos fazendo diferença no mundo, hein, velho? Pois Agora é, imagina cara. se a gente tivesse tido esse tipo de oportunidade. Pois é, pois é, pois é. Cara, ó, primeiro da Semilandes, ela tá mandando uma pergunta para você. Como é a educação superior no Canadá? Para estrangeiro é fácil estudar aí, por exemplo, sou formado em gestão de recursos humanos, seria fácil fazer um curso pós ou Cara, MBA. você vai É responder ela, muito. você vai responder ela em 1 minuto, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, eu quero que você despeça. Ah, pode crer. Então é muito fácil. A única coisa que você precisa é saber falar inglês e ter dinheiro. Porque todas Só as isso, universidades só isso. daqui, E é mais dólar, tá? Pra nada. deixar claro, é dólar. Porque todas as universidades aqui, elas são pagas, mesmo as públicas. E as públicas são as mais caras. Então, assim, qualquer pessoa pode estudar. É claro, né, vai ter requisitos para você conseguir ser admitido num MBA, numa pós, etc. Mas se você conseguir pagar, você vai conseguir estudar nas melhores universidades daqui. E aí, só para você ter uma ideia, um curso aí numa universidade boa, um curso você vai pagar em mais ou menos uns US$ 18.000 por ano de estudo. Então, se você for fazer um MBA de 2 anos, vai ser uns US$ 35.000. Você faz 18, dando para 20, vai dar B5, vai dar R$ 100.000, hein? Mais ou menos? Isso aí. Fora o seu custo de vida, né? Você vai precisar pagar aluguel, comer, etc. Tudo aqui. É verdade. Tiagão, primeiro, cara, ó, gratidão, bicho. Obrigado por ter dedicado seu tempo aí. Eu sei que aí são 4 horas da tarde, não é isso? Agora são 4 5. horas. 5 horas da tarde. Obrigado, cara. Manda um abraço, um beijo na família. Seus meninos estão cada vez mais lindos. Graças a Deus puxaram a mãe. Não tem nada a ver com você. Continua te seguindo. Você sabe que eu sou seu fã. A gente sempre teve uma amizade que foi natural quando surgiu lá na faculdade. E a vida, cada um seguiu o seu caminho, mas continue aí o carinho sempre. Muito obrigado, cara. E te faço um convite. Vamos repetir mais vezes esse momento, cara. Vamos sim. Curtir demais e é sempre bom passar esse tipo de informação para a galera, né? E uma coisa que eu lembro, quando eu estava querendo vir para cá, eu tinha alguns conhecidos que foram para Inglaterra, para Nova Zelândia. Sempre quando eu perguntava os caras me colocavam para baixo. Falaram, não, velho, não dá não, seu inglês, você não fala inglês, o que você vai fazer? Mas, velho, se você tem vontade, corre atrás e você vai conseguir. Porque é possível, saca? Se eu conseguir, você vai conseguir também. Claro que Sei. não, né, nada na vida é fácil, mas existe essa possibilidade e se você quiser, você vai conseguir. Denis, muito obrigado. Denis está perguntando se você ainda continua curtindo o carro. Nem preciso falar que seus posts já mostram isso. Val,